E aí, como vai? Estudando a Bíblia, um capítulo por dia? É isso daí, vamos continuar assim. Chegou agora? Então, lhe convido para que você estude também um capítulo com a gente. Todos os dias é a Palavra de Deus, 1189 capítulos, esse processo que a Igreja Adventista, pela terceira vez, está aí promovendo e tão importante para incentivar as pessoas do mundo inteiro a lerem um mesmo capítulo naquele dia. Isso é gostoso, né? TV Novo Tempo às 6 da manhã, todos os dias aqui. E eu gostaria de oferecer para você essa revista maravilhosa. Essa revista aqui que fala sobre o pecado, a cura do pecado. O pastor Rafael Rossi, nosso pregador, tem um programa lindo aqui na Arena do Futuro, na Novo Tempo. E os temas aqui, um Salvador prometido, a lei e o pecado, salvação do pecado e da morte, a origem do mal, são temas que aparecem aqui nesse estudo. Você vai gostar bastante, são 8 temas bem diagramados, bíblicos, né? A revista Esperança Novo Tempo. Basta pedir para esse número de WhatsApp e coloque lá, a cura do pecado pelo WhatsApp, aí vai mais rápido a revista para você, tá bom? É uma alegria poder dispor esse material gratuitamente e por causa dos Anjos da Esperança, né? Através dos Anjos da Esperança, que tem as suas doações, ofertas para a Rede Novo Tempo, a gente consegue preparar materiais assim em português e espanhol para todo mundo. Programas de rádio, TV em português e espanhol, mídias sociais, uma alegria poder participar desse ministério, tá bom? Uma alegria mesmo. E agradecemos a você que é Anjo da Esperança, e se Deus tocou no seu coração para você ser um anjo também, manda uma mensagem para este outro WhatsApp que está aqui, tá bom? Nós estamos também no NT Play, no Deezer, no Spotify, no Facebook, às 6 da manhã, no mesmo horário do programa da TV. O Facebook da Novo Tempo, você pode nos acompanhar. E nós vamos para um intervalo. Voltarmos, na TV tem um intervalo, no YouTube não tem, né? Só a vinheta que entra e sai. Mas ao voltarmos ao capítulo 9, que Paulo escreveu na carta aos Romanos. Então não sai daí, a gente já volta, hein? Olá, estamos de volta. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Prazer imenso ter você com a gente. Você que chegou agora, bem-vindo. Estamos estudando o capítulo 9 da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Quer fazer algum comentário, um pedido de oração, uma sugestão? Vá lá no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, e aproveite e se inscreva lá também. E você pode escrever ali para a gente, ou também pelo Instagram, nt.prronaldo. 2 R's aí, beleza? Ok, então vamos lá. Paulo agora está diante de um dilema, não é? Um dilema bastante sério. Deus quebrou a promessa para com Israel? Não era Israel o povo de Deus? Não era Israel que deveria brilhar entre as nações? Então, o que aconteceu? Está escrevendo para os romanos, ali havia judeus convertidos para o cristianismo, gente boa. Havia judeus convertidos para o cristianismo que eram judaizantes, eles queriam voltar algumas coisas e práticas e a maneira de alguns judeus encararem a salvação que era pelas obras. Havia lá um grupo de gentios, não judeus, se converteram ao cristianismo, e daqui a pouco eles também começam a trazer algumas coisas do mundo gentílico religioso para a igreja em Roma. Em outros lugares também é assim. Mas Paulo agora responde, nessa carta toda que ele vai falando, ó, ele justificou, nós somos salvos, judeu pecou, gentil pecou, o mundo pecou, não há um justo sequer, né? Nós precisamos morrer, não é? Morrer para o velho homem, não é? E nascer de novo com Cristo, batismo, morre, ressuscita. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar do amor de Cristo, é maravilhoso e tal, mas espera aí. E os judeus? Não estamos esquecendo dos judeus?
Há alguma coisa que Paulo se equivocou nessa jornada toda? Deus quebrou as suas promessas para com Israel? Ele vai dizer que não quebrou, por alguns motivos. Primeiro, pela fidelidade de Deus. Segundo motivo, a partir do verso 14, pela equidade de Deus. Igualdade é uma coisa, equidade é outra. Igualdade é tratar todo mundo igual. Equidade é tratar cada um de um jeito próprio, tá? Então, Deus abandonou Israel, Paulo se equivocou, não tinha uma promessa, Deus quebrou uma promessa? Não, porque ele é fiel. Segundo, ele é equânime, a equidade de Deus. Que diremos, pois, verso 14, a injustiça da parte de Deus? A perguntinha aqui. Terceiro, porque Deus é justo, ele é fiel, ele é equânime e é justo, tá? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ainda, pois quem jamais resistiu à vontade? Quem és tu, homem? E Deus é justo, nunca vai deixar de ser justo. E aí no verso 30, mais uma, né? Perguntinha. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé? E Israel, que busca a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. E aí tropeçou em alguma pedra de tropeço. Então, a graça de Deus atingiu o gentio, pode atingir o judeu, atingiu o gentio, atinge o judeu. Então, por que Deus não esqueceu das promessas? Porque ele é fiel. Porque ele é equânime, ele é que escolhe. Não tem problema. O jeito certo, Deus não trata com igualdade no sentido de cada um, na sua resposta, vai ser tratado, não é? Às vezes, algumas mães me procuravam e diziam assim, pastor, o que aconteceu com esse meu filho? Ele é o segundo, o terceiro, eu eduquei todos da mesma maneira, ele saiu diferente. Falei, eu pensava, mas não falava. No começo eu até falava, depois eu falei, é deselegante. Mas o erro está em educá-los da mesma maneira, porque eles são diferentes. Eu tenho 2 filhos, um deles não queria comer e o outro queria comer demais. Vai fazer o quê? São diferentes. A gente brincava assim, o chinelo fica na mesa para um parar de comer e para o outro comer, né? Essa era uma brincadeira que a gente fazia. Mas vamos lá, Deus se esqueceu das promessas? De jeito nenhum, ele é fiel. Então, digo a verdade em Cristo, verso 1. Não minto, Paulo falando, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Está lá, eu sei o que estou falando. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos. Sabe, eu amo tanto os meus irmãos judeus, eu queria que fosse diferente. Os meus compatriotas segundo a carne. Sabe, eu os amo. São israelitas. Pertence-lhes a adoração, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende Cristo, dos judeus. Só que a igreja agora não era mais só de judeus. Cristo segundo a carne, veio de Davi, né? O qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E aqui vem, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. A palavra não falha. Eu não quebrei minha promessa. Eu sou fiel. Eu não quebro a minha promessa. Não quebro. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Quantos filhos teve Abraão? Você lembra? 2. O primeiro filho não foi da promessa. Abraão e Sara insistiram em ter um filho porque estavam demorando muito tempo. Lá com 80 e poucos anos, ele engravidou Sara. Pronto. Esse era o filho da promessa? Não. Não era o filho da promessa. Quem era o filho da promessa? Isaque, que nasceu quando Deus disse assim,
Lá atrás aqui nós vemos, né? Abraão está amortecido e Sara está idosa. Não tem mais regras mensais. Né? Não tem mais menstruação, não tem óvulo. Não tem. Aí Deus disse, agora vai ser. Deus escolheu 2 filhos. Aí daqui a pouco aqui ele vai dizer assim, ele não elegeu, aliás, ele elegeu Jacó, que era o segundo a nascer, e não Esaú. Está aqui embaixo. Verso 12, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quem Deus precisava nos seus planos, de Ismael ou de Isaac? De Isaac, mas Ismael primeiro. Deus foi fiel à sua promessa. Mas ele é equânime, ele pode escolher. Ele escolhe isso, mas a palavra continua. Quem ele precisava? Esaú, com aquele espírito todo, ou Jacó? Que até foi chamado de mentiroso, trapaceiro. Jacó, para continuar os seus planos. Ele foi fiel à sua promessa. Não tem problema nenhum. Não foi por mérito humano. Não foi por quem nasceu primeiro. Não foi porque era mais bonito, mais feio. Não, Deus foi fiel à promessa. Então, ele está querendo dar uma introduzida assim. Israel, vocês não cumpriram, agora é Israel espiritual. Não tem mais Israel geográfico, povo, nação. Agora é Israel espiritual. Por isso que quando a gente mais se aproxima de Israel, do judaísmo, para praticar o cristianismo, não tem sentido. Porque é outra dispensação. Que diremos, pois, a justiça da parte de Deus? Injustiça, aliás, da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver. Ter misericórdia e compadecer-me-ei, eu acho bonito essas linguagens, né? De quem me aprouver ter compaixão. É um Deus equânime, não é? O mesmo Deus derrete ou endurece, né? O sol, né? Derrete a manteiga, o mesmo sol, e endurece o barro. Depende lá de quem for, da pessoa. Não é? Ele pode, a sua misericórdia é sobre justos e injustos, mas são as suas misericórdias a razão de não sermos destruídos, mortos. Suas misericórdias caem sobre justos e injustos. Quem aproveita? Quem o tem como seu Senhor. Então diz assim, olha, você tem que pensar bem, fala sobre o faraó e tal, e agora fala sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. A partir de agora, ele escolheu, porque não houve uma resposta positiva de Israel, ele escolheu que agora a gente de todas as nações, já tinha dito isso, já tinha falado isso lá atrás, daqui a pouquinho eu vou ler aqui uns versos para você, certo? E diz assim, a criação não é maior que o seu Criador, o barro não é maior que o oleiro. O oleiro pode pegar o barro, desfazer, fazer de novo, as mãos são dele. O barro é... E quem somos nós? Nós somos o barro, nós somos a criação. Como é que a criação vai pedir que o Criador a adore? E aqui é a pergunta profunda. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fez assim? Não. Que diremos, pois, verso 22, se Deus, querendo mostrar a sua ira e der a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição. Ele teve muita paciência, ele foi muito longânimo com o povo de Israel, mas ele não foi conivente. Deus nunca foi conivente com o povo de Israel. Ele foi longânimo e misericordioso. Eu escrevi uma coisinha aqui interessante. A paciência de Deus não reduz o seu poder de juízo. Vou repetir. A paciência de Deus não reduz o seu poder de juízo, de julgar.
Ele é misericordioso, mas não é conivente. Por isso que chegava em alguns momentos da vida, da história de Israel, de Judá e tal, que ele dizia, agora chega. Agora vocês vão para o cativeiro. Agora chega. Vocês vão ser destruídos. Vocês não me querem como Deus. Então sigam os caminhos que vocês querem. É isso, que Deus é justo. A sua paciência não reduz o seu poder de julgamento. Ele não é, vou repetir porque isso é importante, Deus não é conivente. Você pode ser conivente. Não, não come isso, não pega o doce, é muito doce, não come, filho, não pega, é muito chocolate, não come. Ah, tá bom, vai, então come. Tudo bem, come um pouquinho, come mais, tá bom. Então agora chega, hein? Você é conivente. Pode fazer um pouco. Se tem um exemplo aqui, talvez não seja nem o melhor, mas é isso, Deus não é conivente. Deus não é conivente. A sua paciência não debilita o seu poder de julgamento. Tem que ter isso bem na mente, tem que estar bem na mente. Aqui ele vai citar vários exemplos. Aliás, só dois, né? Oséias e Davi, Oséias e Isaías. De Isaías ele cita dois. Então ele disse assim, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quer dizer, todo mundo é chamado agora, tá? Não tem só povo de Israel geográfico, filhos de Jacó, 12 tribos, não. Todo mundo agora, tanto de judeus como de gentios. E aí ele usa Oséias 1:10, diz assim, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. A linguagem de Oséias. E no lugar em que se lhes disse, vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Vós não sois meu povo. Gentios não são, agora vocês são povos. Agora vocês são meu povo. Agora é o Israel espiritual. Vivemos nós como israelitas espirituais, judeus espirituais, isso basta. Eu não preciso colocar elementos do judaísmo na minha vida para me tornar melhor. Não, virou a página. Virou a página. Eu estou falando muito isso, né? Eu sei porque eu estou falando isso. Aí Isaías vai falar, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não é porque é israelita. Está entendendo? Deus mudou sua promessa, quebrou sua promessa do povo de Israel? Não. Está lá, pode ser salvo. Tem remanescente? Tem aqueles que vão continuar? Sim, vários não continuaram até hoje, não é? Aí mais de Isaías, foi Isaías 10, 22, 23. Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornados como Sodoma e Gomorra. Então, tem descendência. Os israelitas estão aí, mas hoje eles são israelitas espirituais. São israelitas e podem ser. Podem. E até dizer devem ser, né? Por Deus, todos, né? E aí vem a graça de Deus. Então, Deus é fiel, não quebrou sua promessa. Deus é equânime, certo? Ele é que escolhe. Deus é justo. Isso é uma característica de Deus. E a graça de Deus. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé? Que vamos dizer? Os gentios foram salvos pela fé e Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir a lei, porque ninguém vai ser perfeito. Por quê? Porque não decorreu da fé. Eles não encontraram a justiça porque não decorreu da fé. Não decorreu da fé. E sim, como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. Não viram a pedra. A pedra é a pedra que a Bíblia chama da rocha de escândalo, a pedra de tropeço é Jesus. Estava ali no meio do caminho. Todos os profetas, lei, profetas, salmos apontavam para Jesus. Eles não enxergaram. Então agora é judeu espiritual.
Somos judeus espirituais. E Deus não quebrou sua promessa. Ele é fiel, Ele é equânime, Ele é justo. Ele é o Senhor da graça. Você quer abraçar tudo isso? É maravilha. Isso é maravilha da fé. Maravilha da graça que o Senhor nos dá. E amanhã, mais um pedacinho disso. Os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Os judeus rejeitaram. Lá no capítulo 11, é do 9 ao 11, né? O futuro de Israel. Então, o 9 é o presente, o 10, aliás, é o passado. O 9 é o passado. Vocês fizeram isso aqui. O 10 é o presente. Rejeitaram. E o 11 é o futuro. Vamos ver isso. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, quanta coisa a gente vai aprendendo e quanta coisa precisaríamos ver ainda nesse capítulo. Mas uma coisa é certa, o Senhor escolheu a todos os que querem e aceitam. O Senhor escolheu a todos. É uma questão de aceitação agora, é a minha parte. O pecado entrou e contaminou-nos a todos. Jesus veio, e lá, desde através dos cordeiros até a sua morte e ressurreição, subiu aos céus. E este convite também é universal, como o pecado é universal. Só que este convite depende da minha aceitação. E eu quero aceitar Jesus nesse momento. Abençoa aquele que está me vendo, ouvindo, e a mim também, para que tenhamos uma vida bem ligada à videira verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. E amanhã, capítulo 10, hein? Te espero. Um abraço. Você acredita em predestinação? Você acha que está preso a um destino do qual não pode escapar? No meio cristão existe uma teoria chamada de predestinação. Ela pregou que Deus já escolheu quem vai se salvar e quem vai se perder. E não importa o que façamos, não tem como mudar de time. O problema é que esta interpretação vai contra o livre-arbítrio que Deus deu às suas criaturas. E se Deus é quem escolhe quem vai se perder, então a culpa da perdição é de Deus e não do perdido. Um dos textos principais usados pelos defensores da predestinação está em Romanos capítulo 9. Veja o que diz o verso 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O texto de Romanos 9 apresenta a metáfora de dois tipos de vasos, vasos para honra e vasos para desonra. A palavra grega traduzida como desonra é atimia, a qual é comumente usada para se referir à utilidade do objeto, ou seja, para a função que ele deve exercer. Perceba que o texto não trata de salvação, mas de funcionalidade. No caso, o contexto de Romanos 9 se refere ao povo de Israel, o qual for escolhido para uma missão especial. Porém, o que o texto não está falando é que apenas Israel foi eleito para a salvação. O ponto-chave é que Deus escolhe pessoas para missões específicas, para tarefas determinadas, mas todos são escolhidos para a salvação. Ninguém é excluído por Deus da possibilidade de ser salvo. Mas Deus já sabe quem vai se salvar e quem vai se perder? Sim, Ele sabe. Mas saber não é causar. Por exemplo, uma forma bem didática de se entender a questão da capacidade de Deus de conhecer o futuro é comparar a onisciência de Deus com alguém que está assistindo um filme pela segunda vez. Tal indivíduo sabe de tudo que vai acontecer, mas ele não altera o roteiro. Ou seja, ele sabe o que acontecerá, mas não escolhe o que sucederá. Da mesma forma, Deus sabe o nosso futuro, mas não é Ele que causa o nosso destino. Nossas escolhas é quem dirige o filme de nossa vida.